Bom dia, Jani, tudo bem? Seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então, né? Nesse belo domingo aí de dia 17 de julho de 2016, agora 10 horas e 2 minutos. Alexandre Camargo falando, diretamente aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de conversarmos, de trocarmos entre irmãos, entre amigos, e entre encarnados e desencarnados, sentindo a presença amiga dos espíritos protetores que nos amparam sempre, que nos envolvem com seu carinho, com a sua luz, e também os amigos que mesmo à distância nós permutamos energias e todos auxiliam, irradiando o que possuem de melhor para que todos possamos retirar também a melhor parte, uma parte que nunca nos será tirada, resultado da nossa boa vontade, resultado do nosso empenho, do nosso amor, não falado apenas, mas exemplificado, através das irradiações que efetivamente partem de nós em benefício dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. E nós, permutando essas forças, nós nos fortalecemos. Todos acabamos nos harmonizando e também doando energias para os doentes que são trazidos para próximos de nós, para que também eles se beneficiem dessas forças vivas, desse plasma que nós fornecemos, dessa energia vital que nós doamos e que acabam sendo úteis para a sua recuperação na vida espiritual. Então, que todo este trabalho de amor possa ser executado pelos espíritos amigos, com a nossa ajuda também, para que os doentes, aqueles recém-desencarnados ou que estão há mais tempo, mas que necessitam muito de amparo, de ajuda, para se readaptarem à nova vida. Obrigado por tudo, Senhor, e que os ensinos de Jesus possam calar fundo em nossa alma. Que assim seja. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos estudar mais um pouquinho juntos e nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos do Evangelho de Lucas, tá? Os demais estudos que nós estávamos fazendo no domingo, o livro Desobsessão, né? Obsessão, Desobsessão da Sueli Caldas, o Entre a Terra e o Céu. Então nós estamos estudando uma forma talvez de realizá-los ao longo da semana, tá? Então nós estamos ainda estudando isso e a gente vai comunicar a vocês na sequência, tá bom? Então vamos lá, o Evangelho de Lucas na visão espírita. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6. Nós vamos iniciar agora o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, tá? Então, capítulo 6, versículo 1. Só lembrando, né, que do último que nós fizemos, né, que é do capítulo 5 ainda, que Jesus foi questionado, né, por que os discípulos dele comem e bebem, né, sendo que os discípulos de João e os próprios frequentadores do judaísmo, né, seguidores ali dos fariseus, dos escribas, eles não comiam nem bebiam, né? Não que eles não comessem nem bebessem, né? Lógico que comem e bebem, né? Mas é que o sentido é um sentido mais pejorativo, querendo dizer que eles comiam sem uma preocupação religiosa, né? Porque os judeus, a preocupação com as carnes impuras, né? O lavar as mãos antes de comer, a bebida alcoólica, né? Que havia uma prevenção também. E
E os discípulos de Jesus, eles não haviam essa preocupação, né? Não dá a entender que Jesus exagerasse, que todos eles exagerassem na comilança ou em beberem, né, os alcoólicos aí de uma forma exagerada. Não há nenhuma alusão a isso. Mas que não havia nenhuma preocupação obsessiva com isso, né? Querendo dizer que havia falta de pureza por Jesus e os discípulos beberem vinho e comerem coisas que talvez fossem consideradas impuras, né? Então não haveria nenhuma preocupação obsessiva com essa pureza mais exterior, né? Jesus até chegou a dizer que não é o que entra pela boca do homem que faz mal ao homem, é o que sai da boca do homem porque procede do coração, né? Então ali ele já deixou claro o pensamento dele, né? Quando ele foi questionado por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Então Jesus já foi claro, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai pela boca do homem que macula o homem porque procede do coração. São os maus sentimentos, são as más palavras, são os conceitos equivocados, que é de dentro para fora, né? Então a gente falava a respeito disso na semana passada, né? E agora vamos continuar daqui com o capítulo 6, né? Num dia de sábado, Jesus passava pelos campos de cereais e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas e com as mãos as comiam, né? Debulhavam-nas com as mãos e comiam. Eu não sei como é que foi isso, né? Eu não sei como é que foi isso em termos práticos aqui, sim, porque tá dando para ouvir, pessoal? O som tá ok? Som ok? Não sei como é que foi isso em termos práticos, porque pegar espigas, né, e debulhar com a mão ali e comer, né, e comer essas espigas assim, sem cozinhar o milho, devia ser brabo, né? Eu não sei como é que eles faziam, não sei se eles prepararam isso aí, porque seria difícil de comer um negócio desse, né? Mas enfim, aqui não falo o que eles fizeram com as espigas, só falo que eles debulharam e comeram, né? Se fizeram uma fogueirinha ali, se fizeram no espeto, o que foi, aqui não falam, né? Mas devia ser duro, né, para comer sem fazer nada assim, né? Alguns dos fariseus perguntaram: por que estáis fazendo o que não é permitido fazer no sábado? É uma coisa interessante, né? Jesus passava pelos campos de cereais e seus discípulos colhiam espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. E alguns dos fariseus, esses fariseus estavam também em qualquer lugar, né? Impressionante, né? Os fariseus, pelo jeito aqui, estavam em qualquer lugar, porque, né, Rosarinho? Porque, de novo, né, parece que Jesus não podia fazer nada sem que os fariseus estivessem olhando, né? A marcação era cerrada aqui, né? Jesus estava passando pelo campo de cereal ali e os fariseus ali em torno dele, né? Acho que ficavam seguindo ele para todo lado, não é possível, né? E alguns dos fariseus perguntaram: por que estáis fazendo? Quer dizer que foi na hora ali que eles viram. Por que estáis fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Né? E o interessante é que não é nem o fato deles estarem pegando as espigas, né? Porque as espigas estavam ali, os campos de cereais, e alguém plantou essas espigas, né? E eles estavam pegando, certamente era de alguém essas espigas. E olha, não era nem isso que os fariseus estavam questionando. Não era nem isso que os fariseus estavam questionando. De quem que eram as espigas, não. Eles estavam questionando por que eles estavam fazendo isso no sábado. Olha que coisa impressionante, né? Por quê? Porque o sábado, tido como um dia
um dia de descanso, né? Após a criação, após os dias, né, que Deus gastou ali criando a natureza, criando o homem e tal, ele descansou no sábado, né? O domingo é o primeiro dia da semana, na verdade, né? Por isso que segunda-feira, terça-feira, né? O domingo é o primeiro dia, né? Então o sábado seria o último, seria o dia do descanso, né? Então os judeus, os fariseus ali, eles tratavam dessa questão de guardar o sábado como uma questão religiosa mesmo, né? De máxima importância. O interessante é que eles mesmos, religiosos, eles trabalhavam no sábado, né? Eles trabalhavam, e Jesus até questiona num certo momento por que que eles acabavam trabalhando no sábado, sendo que eles julgavam os outros, né, que trabalhavam no sábado, e eles mesmos acabavam trabalhando, porque eles viviam da religião. E o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, ficava cheio de gente. Deixa eu só colocar no silencioso aqui que eu acabei. O templo ficava cheio de gente, né? E os fariseus acabavam trabalhando. E também os vendedores dos animais, né, os vendedores dos animais para o sacrifício no templo também trabalhavam. Naquele comércio ali, né, inconveniente, né, naquele comércio ali em torno do templo, no átrio do templo, né? Então, muitas pessoas trabalhavam, mas porque era do interesse dos fariseus, eles não ligavam. Agora, se uma pessoa estava ali, Jesus, né, se ele estava curando no sábado, eles criticavam. Então, são essas atitudes birrentas, né? São essas atitudes birrentas, quando as pessoas querem que nós façamos as coisas do jeito que elas querem, e pronto. Eu não posso fazer o bem em outra cidade, eu tenho que fazer o bem na cidade que as pessoas querem. Eu não posso, né, divulgar o espiritismo do jeito que eu achar melhor, tem que ser do jeito que as pessoas querem. Eu não posso... Essa atitude birrenta é que é interessante, né? É a atitude dos fariseus, né? De querer impor o seu modo de pensar, as regras que eles impunham à sociedade, inclusive castigavam duramente as pessoas que não seguiam essas regras, né? E eles mesmos se permitiam tudo o que eles queriam, né? Então, isso que fica claro aqui, né? Nessa preocupação deles. Por que que Jesus estava trabalhando? Puxa vida, né? Os discípulos estavam comendo, porque estavam com fome. Se eles não estivessem com fome, eles não estariam trabalhando, eles não estariam se movendo no sentido de saciar a sua fome ou a sua sede. Não é? Mas olha o nível de birra, né? O nível de capricho dos fariseus. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Quando a gente começa a ficar muito caprichoso no mau sentido, no sentido pejorativo, né? Muito mais preocupados com as regras do que com os sentimentos, do que com a fraternidade, do que com o amor, né? A gente fica muito mais preocupados conosco mesmo, né? Com as nossas conveniências, né? Ou com as regras institucionais, do que propriamente com a caridade, com o amor, com a ajuda. É lógico que tudo isso precisa de discernimento. O que é melhor num dado momento? O que é mais justo num dado momento? Isso não prescinde do discernimento. Nós precisamos discernir, né? Às vezes o que as pessoas acham que é melhor num dado momento, de repente não é. Por falta de discernirem melhor. E até por falta de informações também. Que às vezes a gente não tem determinada informação que nos faria ver de uma forma diferente, né? Então a gente acaba julgando que uma coisa é melhor quando ela não é. Porque eu estou desconhecendo
outros elementos que me fariam entender melhor aquele momento, né? Certo? Ok, Cedeia, um abraço. A Rosarinha, interpretação errônea segue as regras quando interessa, né? Então, exatamente. Acaba entrando muito, né? Acaba entrando muito no mecanismo psicológico da racionalização, né? A racionalização, ela é assim, ela torce a verdade para parecer certo o que é errado e para parecer errado o que é certo, né? É uma espécie de sofisma. Os sofistas na era socrática, né? Contemporâneos a Sócrates, eles falavam assim, que o importante não era você falar a verdade, o importante era você ganhar uma discussão, né? E Sócrates não, Sócrates ele buscava a verdade, ele usava o método da maiêutica, que era dar luz ao conhecimento, né? Buscar a verdade dentro das pessoas, porque ele acreditava que a verdade estava sempre dentro das pessoas, né? Então ele, através de questões, de perguntas, ele ia fazendo as pessoas encontrarem a sua verdade, né? Então ele acreditava na verdade, os sofistas não. Os sofistas eles só queriam ganhar as discussões. Então, é perigoso quando a gente fala assim, tal coisa é bem sofisticada, né? Sofisticada vem de sofisma. Uma coisa muito sofisticada, talvez não seja lá uma coisa muito boa não, né? Mas, então assim, é interessante a gente observar, né, essa atitude de nós torcermos a verdade, né, para se tornar conveniente a nós, né? A Grace está colocando, hoje eu prefiro ser feliz que ter razão. Pois é, Grace, aí que está, né? O ser feliz de uma forma correta, de uma forma legítima, com a consciência em paz e fazendo bem para os outros, é o caminho correto, né? É ter razão, né? Só que muitas vezes a gente não é essa razão de estar por cima de uma discussão, né? De você sair por cima de uma discussão, né? Porque nem sempre a gente vai ganhar das discussões, nem sempre a gente deve estar por cima. Jesus saiu da vida material absolutamente por baixo. Tanto que de vez em quando eu lembro para vocês aqui a opinião de Emmanuel, né? Que a queda de Jesus foi enorme. Emmanuel que fala isso, a queda de Jesus foi enorme. A queda social de Jesus, né? Então parecia que ele não tinha razão nenhuma, né, Grace? Parecia que ele não tinha razão nenhuma, né? Porque ele falou que ia salvar todo mundo e não conseguiu salvar nem a si mesmo, né? Nós sabemos que Jesus, né? Não foi bem assim, né? Jesus venceu o mundo, né? Jesus venceu o mundo, né? Ele não quis ter razão, né? Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo com o seu amor, com a sua entrega, né? com a excelência dos seus ensinos, né? Mas o mundo achou que venceu Jesus, né? Os seus contrários acharam que haviam vencido Jesus, né? Então nem sempre a gente vai sair por cima das situações, nem é para a gente sair por cima. Não é para a gente ser vitorioso, né? A história sempre foi contada por aqueles que ganharam as batalhas, não é? A história sempre foi dita, foi passada por aqueles que ganharam. Aqueles que perdiam nunca foram os portadores da história, nunca foram acreditados, não é? Jesus foi acreditado, foi um que saiu perdendo, mas foi acreditado pela força das suas palavras, né? Pela força do seu exemplo, pela força do seu amor. E acabou transcendendo as eras, os séculos, e até hoje chega para a gente, porque eram palavras muito poderosas, eram ensinamentos muito poderosos que ficaram gravados na mente popular, no inconsciente coletivo, e chegaram até nós hoje, né? Pelos seus discípulos que
que copiaram o que ele falou, tal, e a tradição escrita e também oral foi, foi sendo passada, né? Então, verdadeiramente, Jesus não caiu, né, Grace? Aí que tá, né? Foi só aparente, né? Para o mundo ele caiu, mas para a verdade, para Deus, para todos aqueles que acreditam nas suas palavras, ele saiu vitorioso desse processo todo, né? E hoje está mais radiante que nunca, e nós ainda estamos presos às nossas dificuldades, né? Então Jesus lhes respondeu, versículo 3 aqui: Nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Aí Jesus trouxe um personagem lá do Antigo Testamento, né? Já que os judeus eles reverenciavam tanto Moisés, os profetas, e ele trouxe um elemento lá do Davi, né? Que se tornou o rei Davi, aquele que combateu Golias, né? Que era um gigante lá. O arquétipo, né? do ser mais frágil, aparentemente, que acaba derrotando os monstros aí, né? Que parecem ser mais fortes do que nós, né? Então, Davi, ele personificou muito isso. Mas se tornou o rei Davi, né? Um dos personagens mais eminentes aí do Antigo Testamento, né? E quando Davi, na época das vacas magras, né? Vamos dizer assim, na época das vacas magras, né? Davi e seus companheiros tiveram fome, o que eles fizeram? Ele entrou na casa de Deus e pegou os pães consagrados, os pães que faziam parte, que iam ser utilizados no ritual. É como você entrar na igreja lá e pegar a hóstia para comer, porque você está com fome, né? Seria equivalente a isso, praticamente aqui, né? Então Davi entrou com os companheiros dele, porque estava com fome, entrou na casa de Deus, no templo ali, dedicado a Deus, e pegou os pães consagrados, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer. E deles comeu, e também deu aos companheiros. Então Jesus, para contrabalançar essa situação irritante, né, dos fariseus, ele trouxe um personagem do Antigo Testamento. Olha, o Davi fez isso. Ele descumpriu uma regra lá, porque ele entrou no templo, pegou o pão que era para o ritual e comeu. E vocês não reverenciam Davi? Né? Vocês não reverenciam Davi? Como é que fica isso então, diante dessa situação de quebra de regras, vamos dizer, já que vocês estão falando de quebra de regras, né? A Joana de Ângeles, ela fala que existem duas morais, né? Exatamente, Grace. Né, a história se dividiu entre antes e após Jesus, tanto a importância de Jesus, né? A Tânia colocou: Jesus deixou um legado que ultrapassou todas as barreiras. Jesus falava para o espírito, né? Não falava para a matéria. Tudo que ele fez foi para o espírito, né? Para que atingisse a alma de cada pessoa que ali estava, né? Então Jesus nada tinha a ver com as regras daquela época. Ele respeitou muitas das regras e outras ele modificou, né? Mas a palavra dele era para o espírito imortal, né? A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala que existem duas morais. E que para o nosso amadurecimento moral, e amadurecimento moral é sempre nós nos sobrepormos aos instintos. Esse é o amadurecimento moral. Nós aprendermos a nos sobrepor aos instintos, controlarmos os instintos, né? Modificarmos os instintos para instintos menos grosseiros, menos primitivos, né? E ela fala assim, que existem duas morais. Uma moral passageira, conveniente, que muda conforme a época, conforme o local, conforme as leis de um povo, não é? Essa moral passageira, temporária, não é? Existe uma outra moral, que é uma moral baseada em Deus, as leis divinas, baseada na natureza, né? Baseada até no nosso corpo, porque a lei ela pode
captar algumas infrações que a gente cometa, né? Mas, por exemplo, as infrações que a gente comete contra o nosso corpo, a lei não capta, a lei não pega, a lei de fora não pega, essa moral de fora não pega. Não obstante, a lei divina no nosso corpo, se nós infringimos alguma lei que vai interferir na nossa saúde, por exemplo, se a gente começa a não dormir direito, a gente fica às noites nas festas aí e acaba não dormindo direito, nosso corpo vai se debilitar. A lei divina pegará esse problema que nós estamos criando para nós. Se nós exagerarmos em qualquer coisa, a lei divina, que visa o equilíbrio, vai fazer o nosso corpo se debilitar, né? Nós acabaremos debilitando o nosso corpo, né? Então isso a lei de fora não pega. Nós não seremos multados por debilitarmos o nosso corpo. Nós não seremos presos por debilitarmos o nosso corpo. Você vê que coisa? Não obstante, o André Luiz chegou no plano espiritual e o médico foi olhando o corpo dele e foi pegando tudo que ele fez de errado, né? O Henrique de Luna lá, ele foi, olha, uma pena que você tenha vindo pelo suicídio, o seu estômago, os rins, o fígado demonstram sinais de esgotamento prematuro, né? Esgotamento prematuro, né? A Silvia, eu noto isso, já são 27 anos trabalhando à noite. Então, Silvia, mas no teu caso, pelo menos você está trabalhando à noite, né? Seja por uma imposição, né, da vida, ou, né, você está pelo menos trabalhando, né? Então, você tem necessidade de trabalhar, não é? Então, muitas vezes até uma necessidade, né, que você tem, até kármica, vamos dizer assim, né? Muita gente trabalha à noite, né? E sofre com os desgastes de trocar a noite pelo dia. Por isso que no Evangelho fala que o trabalho aqui na Terra é uma expiação, né? O trabalho aqui, né? Assim mesmo, né, Silvia? Pois é. Nada vai mudar as necessidades orgânicas, né? Verdade. Então, mesmo assim você sofre os resultados. Só que você sofre com a consciência mais em paz, né? Se a pessoa estivesse usando esse tempo para coisas que fossem ilícitas, né? Aí seria muito pior, né? Pelo menos você está usando para fazer coisas boas, né? E ainda bem que você tem trabalho, é verdade. Né? Então, continuando aqui, né? Então ele questionou essa questão do Davi, né? Que o Davi entrou lá e comeu os pães da proposição, né? Os pães usados para os rituais, né? Que eles iriam fazer, né? Também, aí no versículo 5, né? Capítulo 6, também lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Muito interessante essa frase, né? Muito significativa essa frase, né? É de arrepiar, na verdade, né? Por quê? Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão óbvia, Mas quando Jesus diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele terminou a conversa ali com os fariseus falando isso. Pois olha, vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem, né? No caso de Jesus, que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Né? O que encerra essa frase? O que encerra essa frase? Olha, tanta coisa, mas tanta coisa. Por quê? Porque Jesus, vale a pena a gente fazer uma breve digressão aí, né? Jesus, no dizer de Emmanuel, ele foi o Espírito que comandou a separação da energia, vamos dizer assim, da matéria mais rarefeita, que se desprendeu do Sol, da nebulosa solar,
para a formação do planeta Terra. Olha a importância disso. A Terra teria em torno de 4,6 a 5 bilhões de anos de idade. E Jesus foi o Espírito que comandou essa separação da nebulosa, da Terra, né, da nebulosa solar. Porque era uma nebulosa solar, o núcleo mais quente, né, e a periferia ali, pelo jeito, foi formando os planetas do sistema solar, né, pelo que tudo indica. Então, olha que coisa interessante, né? E Jesus acompanhou toda a evolução junto com os arquitetos siderais, no dizer de André Luiz também. Jesus acompanhou toda a criação, né, Grace? Então, aquilo que Moisés falou, né, do Gênesis, né, toda a criação, os dias, que na verdade até os cientistas já sabem que foram eras, né? Cada dia que ele fala ali era uma era, e cada era, milhares e milhares de anos correram, até milhões de anos, né? Então, é muito interessante, porque Jesus nessa frase, ele deixa claro, pois eu digo, que o Filho do Homem, aquele que Deus designou para cuidar do planeta, para estruturar o planeta, para dirigir esse planeta, é Senhor do sábado. Não tem nada mais importante do que Jesus, né? Não tem sábado que seja mais importante que Jesus, né? Jesus é maior do que o sábado, é isso que ele quis dizer, né? Jesus é maior do que qualquer dia, qualquer regra que eles quiserem impor, né? É de uma beleza transcendente, assim, né? Aí, continuando aqui, a questão do sábado, né? Porque é interessante como que muitas das disputas de Jesus com os fariseus girou em torno do sábado, meu Deus do céu. Girou em torno do sábado. Olha como essas questões irritantes, né? Essas questões mesquinhas, como elas ganham um caráter de legitimidade para quem não perceba. Né? Como que essas regras sem sentido, lógico que tem muitas regras que a gente tem que seguir, são importantes, mas como que essas regras vazias, sem sentido, elas têm dominado muitas vezes o nosso modo de pensar, e a gente tem querido fazer valer a nossa vontade, o nosso modo de... Né? E perdendo a flexibilidade, perdendo a capacidade de amar. A Joana de Anjos fala no livro Amor, Imbatível Amor, que muitos pais criam excessivas regras para substituir o amor que não dão. Né? Então eu crio um monte de horários, eu crio um monte de regras, porque enquanto meu filho vai para o karatê, sai do karatê, vai para o judô, sai do judô, vai para a natação, sai da natação, vai para o futebol e vai para o inglês, e vai para isso, e vai para aquilo, vai para Kumon, e eu encho a agenda do meu filho, da minha filha, vai para o balé, vai para o axé, vai para não sei o quê, para que eu não dê afeto. Então eu substituo o afeto pelas regras, o afeto pelos horários a cumprir, o afeto pelas etiquetas de bom tom. Não que essas atividades não sejam interessantes, não sejam, né, boas para o desenvolvimento, só que depende do sentido que eu estou dando para isso. Então ela nos chama a atenção, a Joana de Ângeles nos chama a atenção para uma coisa que se faz muito, que é encher os horários, encher a vida dos filhos para eu não ter tempo de olhar nos olhos e dizer, olha, eu te amo, o que você está precisando, como é que eu posso te ajudar? Para não haver convivência um com o outro. Né? Então a gente entra nessa coisa compulsiva, né? De fazer. Quanto estresse, né, Silvia, para a criança? Exatamente. Quanto estresse, né? A Rosarinho, né? Naquela época eram, de certo modo, extensíveis, entendíveis, mas hoje são exemplos de mesquinhez, né? Até na época, né? Se a gente for ver, essa coisa acabou não trabalhar no sábado, acabou virando uma questão de honra, né?
uma questão religiosa. Mas aí Jesus questiona. Ele falou assim, não pode curar no sábado? Mas e se cai um bezerro aí no buraco? Você não vai tirar porque é sábado? Né? Você não vai tirar porque é sábado? Então essa questão do sábado acabou virando só uma questão de interesses. E aí que está o nosso ponto fraco. Muitas vezes o objetivo não é aquilo que a gente está pegando no pé, que a gente está querendo impor. O objetivo é satisfazer aos nossos interesses. Aí que está a questão. Às vezes eu não estou propriamente preocupado com o outro lá, mas você tem que descansar, Jesus. Jesus, você está trabalhando demais, Jesus, você tem que descansar, né? Guarda, os fariseus se estivessem preocupados com Jesus, né? Jesus, vem cá, vamos orar um pouquinho aqui, você está trabalhando semana inteira, vem cá, amigão, vamos descansar juntos aqui, né? Já pensou os fariseus, né, fazendo isso? Talvez eles demonstrassem realmente mais preocupação com Jesus, né? Mas olha só, eles estão pegando o pé no sábado, pegando no pé de Jesus por causa do sábado, que tem que guardar o sábado. Mas na verdade, qual que é o interesse deles? O interesse deles é que Jesus tirava a atenção do templo. Jesus ficava ensinando o pessoal no meio da multidão, longe do templo inclusive, chamava a atenção do público, arrastava multidões. E a multidão que ia atrás de Jesus não ia orar lá no templo, não ia comprar os produtos lá do templo, as andorinhas, os carneiros, os sacrifícios que iam fazer lá, não iam deixar o dinheiro lá no templo, porque estavam lá escutando Jesus. E tinha gente com dinheiro que ia lá escutar Jesus. Vocês entendem? Então não era preocupação com Jesus exatamente. Aí que Jesus batia de frente com eles. Porque era preocupação com o bolso deles, não era com o descanso das pessoas. Porque eles mesmos não descansavam. Porque era quando eles ganhavam dinheiro. Né? Às vezes as pessoas demonstram preocupação. Alexandre, você não pode, tal, né? Ou qualquer outra pessoa, mas às vezes a preocupação não é com a gente propriamente, a preocupação é com a pessoa, é com a comodidade da pessoa. É uma coisa para a gente parar e pensar. Será que eu estou preocupado de fato com o outro? Ou estou preocupado com o que eu vou perder se o outro não fizer isso ou não fizer aquilo, que eu me acostumei? Não é? Então será que eu estou preocupado de fato com o outro? Ou estou preocupado comigo? E eu uso o pretexto do outro, né? E às vezes começa até a criar dificuldades, mas na verdade a preocupação é comigo. É a minha insegurança que está existindo. Né? Como Pedro, né? Que se aproxima de Jesus e fala, não, Senhor, nós não vamos deixar que nada aconteça com o Senhor. Quer dizer, Pedro estava preocupado com ele, na verdade. A insegurança dele. E aí Jesus fala assim, afasta-te de mim, Satanás, porque você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra, só conhece dos teus interesses. Né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Muitas vezes a gente é que nem os fariseus, né? Que a gente dá a impressão de estar preocupado com alguma coisa justa, mas na verdade o íntimo são as fragilidades que estão existindo, né? Aí continuando aqui. Os escribas e fariseus observavam... peraí, desculpa pessoal. Aí no versículo 6. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, no sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Bom, até aí tudo bem, né? Porque no sábado podia entrar no templo, na sinagoga lá e trabalhar as questões religiosas, que era o que eles queriam. Né? Haviam coisas boas, lógico. Haviam necessidades de estudo, da importância à religião, à fé, isso é importante. Reservar um dia para cuidar da fé, tudo bem, não tem problema nenhum. É louvável até, né? Você ter essa recomendação, guarda um dia lá para você, né? Pelo menos um dia, né? Pelo menos um dia. Mas aí vamos ver o que aconteceu, né?
Então Jesus estava lá ensinando, né, numa sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Então, a mão, né, devia ser um gravetinho ali seco, né, a mão atrofiada. E vamos ver o que aconteceu. Os escribas e os fariseus o observavam com atenção, para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Olha que danadinhos, eles ficavam ali na espreita, né? Eles ficavam na espreita ali. E pergunta se estava preocupado com o homem que estava com a mão atrofiada. Pergunta se estava preocupado com o homem que estava com a mão atrofiada. Os fariseus estavam preocupados se Jesus ia curar, porque era dia de sábado, para pegarem ele no pulo. Eles não estavam preocupados em resolver a vida do homem que estava com a mão atrofiada. Né? Então, olha só, que cegueira, né? A cegueira do egoísmo, né? Então, isso aqui fica bastante evidente, né? Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então, Jesus sabendo dos seus pensamentos. Jesus sabendo dos seus pensamentos. Olha a capacidade de Jesus, né? De captar os pensamentos das pessoas, de fazer uma leitura ali do que estava sendo pensado naquele momento, né? Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. Quer dizer, vamos fazer a coisa bem feita aqui para todo mundo ver, né? E ele, levantando-se, ficou em pé. Vamos ver o que aconteceu aqui na situação, né? O que aconteceu? Ó, Grace, mas é coração duro, né? Eita, povo de coração duro, né? Mas somos nós ainda, Grace. Aí que está a questão, né? Passou o tempo e nós continuamos com as mesmas coisas irritantes, né? Somos nós ainda. Todos nós temos esses problemas ainda, né? Jerusalém é o planeta, né? Os fariseus somos todos nós ainda necessitados, né? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Então o homem ficou de pé, levantando-se ficou de pé. Então Jesus lhes disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Olha que interessante que Jesus, né, sabia que eles estavam incomodados com a questão do sábado, né? Ele perguntou: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? É interessante essa colocação de Jesus, por quê? É interessante porque Jesus deslocou a questão para o que é importante mesmo, que os fariseus estavam deslocando para um lado equivocado. Jesus trouxe a coisa para o certo. E o que é o certo aqui? Gente, o que é melhor fazer? É um problema moral. Não é um problema de dia. É um problema de bem e de mal. Não é um problema de quando fazer. É um problema do que fazer. Não é de quando, é da natureza do fazer. Isso é que é o mais importante. É a natureza do fazer. Não é de quando eu vou fazer. Né? Então ele trouxe para essa questão da natureza do fazer, da qualidade do fazer. E aí ele perguntou, né? Olha, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Estou confuso. Agora eu estou confuso aqui, né? Captando o pensamento de vocês. Eu devo fazer o bem ou devo fazer o mal?
né? É lícito a gente fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Nós estamos aqui estudando num templo que visa nos aprimorar, porque qualquer religião que visa o bem, visa nos aprimorar para o bem. Então eu estou confuso agora aqui. É lógico que Jesus não estava confuso com coisa nenhuma, né? Eu que estou falando isso. Mas, né? É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirar a vida? O que eu devo fazer? Né? E ele colocou nessa questão de fazer o bem ou o mal. Porque, olha, o objeto das religiões não é fazer o bem, não é buscar o bem para a coletividade, o bem para as pessoas, para Deus, o bem para tudo, né? Então, essa é a questão mais importante, né? A gente devia ser proibido de fazer o mal em qualquer dia, né? E fazemos o bem não importa que dia for, né? E isso é o mais importante. E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi restaurada. Por quê? Porque ele deixou o pessoal em choque, né? Quando ele falou isso, ó, é permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? O que vocês querem que a gente faça? Vocês que são os doutores da lei aí, o que vocês recomendam? A gente deve fazer o bem ou fazer o mal? Como ninguém tinha resposta, porque ele confundiu todo mundo, né? Aí ele olhou para o redor e disse ao homem, estende a sua mão. Ele estendeu e a sua mão foi restaurada. E deve ter sido impressionante, né? Certamente com o uso do ectoplasma, né? Ele fez uma cura imediata ali, uma mão que estava atrofiada, né? Então, algo excepcional, que deve ter realmente espantado as pessoas, né? Mas não, eles não ficaram espantados, os fariseus, porque quando há má fé, quando há interesse por detrás, quando há má fé, não importa o que você faça, não importa o que você fale. Tudo o que você fala cai mal, tudo o que você faz cai mal. Quando as pessoas não confiam na gente, quando as pessoas não... Qualquer coisa que você faça vai dar errado. Porque elas não estão olhando a natureza do que você está fazendo. Elas não estão olhando a sua boa intenção e a sua prática, fazer o bem, fazer a caridade. Não, elas só querem saber do interesse delas. Então qualquer coisa que você falar ou fizer vai ser mal interpretado, vai ser julgado, vai ser punido, vai ser mal entendido. E foi o que aconteceu aqui. Por quê? Porque diante do espetáculo de Jesus, diante do amor, da caridade, do fenômeno que ocorreu, os fariseus não estavam preocupados com isso. Estavam cegos absolutamente para isso. Cegos para o bem verdadeiro. Estavam cegos para o amor verdadeiro. E presos aos seus interesses. Por quê? Porque diz na sequência que eles ficaram furiosos. E discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. É de espantar a gente, não é? Não é de espantar a gente? Isso é de espantar a gente, quer dizer, diante do amor de Jesus, diante da cura. A pessoa estava com a mão atrofiada, vai saber quanto tempo que estava com essa mão atrofiada, talvez a vida inteira ali. Estavam mais preocupados com o dinheiro deles, com o bolso deles, com o templo, né? Com as regras, com as conveniências, do que com fazer o bem verdadeiro. Isso é o que acontece quando nós não estamos de fato preocupados com os outros. Porque se estivéssemos preocupados com os outros, eu estava lá preocupado se é sábado ou não, eu falava, pô, Jesus, pelo amor de Deus, cura esse homem aí que está sofrendo. Nós não conseguimos curar até hoje, ninguém conseguiu fazer nada por ele. Graças a Deus que você está aqui nos ajudando, nos ensinando, trabalhando por nós, nos dando exemplo. Essa seria a atitude real, né? Essa seria a atitude correta a se ter, não é, pessoal? Então, é isso, né? Quando não há interesses por detrás, tudo fica mais fácil de resolver, tudo fica mais cristalino, né? Quando há interesses pessoais, inseguranças, medos,
conveniências, né? Tudo fica mais obscuro, tudo fica mais difícil, porque o orgulho, a vaidade tornam tudo mais difícil, pessoal. A humildade, a simplicidade, né? Torna tudo mais fácil de resolver. Por isso que os fariseus complicavam tudo, né? Então eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. O que nós vamos fazer a Jesus? Nós vamos boicotar Jesus. Nós vamos boicotar. Então, se ele estiver ensinando, nós não vamos lá ver ele falar. Nós vamos falar para o pessoal não ir lá junto com Jesus. Nós vamos trabalhar para deixar ele sozinho. Já que ele não está fazendo do jeito que a gente quer, já que ele está descumprindo a lei, nós vamos ficar boicotando Jesus. Vamos falar mal, vamos ficar tchá, né? Não diz que me disse aí, vamos, né? Vamos boicotar, vamos falar mal dele, vamos criar ciladas, o que nós vamos fazer? Aí vem, porque o ego imaturo, inseguro, né? O ego dependente, infantilizado, ainda ele quer destruir tudo que ele não pode controlar. O ego quer destruir tudo que ele não pode controlar. Então, as pessoas que são movidas pelo ego, quando a gente não faz o que elas querem que a gente faça, elas querem nos destruir. Então, sai falando mal da gente, caluniando, sai fazendo sabotagens, né, das coisas que a gente faz, de uma forma sutil ou menos sutil, né? Tem aquela lição que fala da vingança no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante. Vocês dão uma olhadinha lá quando fala da vingança, né? Que fala que tem algumas pessoas que se vingam de uma forma muito sutil. Elas vão corroendo as bases da outra pessoa, as amizades da outra pessoa. Pessoas que gostavam daquela pessoa que ela ficou contrariada, ela começa então a corroer dessas relações, começa a falar mal daquela pessoa, tal, para se vingar, né? E aí a outra pessoa não sabe o que está acontecendo, aí vai cumprimentar os amigos já viram, os amigos já não querem falar, os amigos já não aparecem, os amigos já não... Por quê? Porque passou o veneno da outra lá corroendo, falando mal, desqualificando o trabalho do outro, né? Desqualificando a pessoa do outro, né? Aí até o Espírito fala, né? Nessa lição, fala, é 1000 vezes mais condenável quem age assim do que quem chega de frente a frente e fala assim, ó, não concordo com você, não aceito isso, não gosto de você, não... Era preferível, né, que a pessoa fizesse isso e resolvesse os problemas, pelo menos expressasse na frente, olha, não concordo com isso, não quero isso, não gosto disso, né? Não concordo com você, pelo menos dá a chance do outro se defender, dá a chance do outro falar, explicar, justificar quando necessário, né? Mas não, muitas vezes a pessoa, o ego imaturo, ele sai corroendo as bases do outro, né? As amizades, o carinho das pessoas, tá? Que vão se afastando daquela pessoa que é objeto da vingança, tá? Mas a verdade é a verdade. A verdade é o que existe de mais poderoso, né, na vida. Então a verdade ela se sobrepõe a todas essas ciladas, né? Somente lobos caem em armadilhas de lobos, né? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, né? As pessoas que continuam querendo bem, fazendo bem, buscando bem, desejando bem, elas acabam tendo toda a ajuda que necessitam, todo o amparo que precisam e continuam trabalhando onde estiverem, né? Então, aí na semana que vem, a gente vai entrar aqui na sequência aqui, naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus, não é? Aí vai escolher os 12 apóstolos, né? E vai ser bem interessante na sequência aí, tá?
Bom, pessoal, nós já estamos quase na nossa hora, agora já é 10h56 no meu relógio aqui. Eu vou aproveitar essa pausa natural do nosso estudo e vamos fazer a nossa prece final, então, né? Para a gente encerrar o estudo de hoje, para a gente agradecer a Deus novamente a oportunidade da gente estar junto e da gente trazer a luz do Evangelho, iluminando os nossos passos, iluminando as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Porque tudo isso que a gente falou, eu acho que o que deve ficar para a gente é a compreensão, né? A compreensão dos jogos humanos, a compreensão do que existe muitas vezes dentro de nós e em torno de nós. A gente adquirir a consciência para que nós, compreendendo, nós possamos perdoar, nós possamos continuar amando, continuar ajudando, né? Independente das situações, das ciladas, das dificuldades que a gente tem que enfrentar, né? A gente deve seguir, continuar seguindo a nossa consciência e seguir o que Jesus propôs para nós, né? As pessoas que têm interesses vários e que têm inseguranças e medos vários, e elas terão que lidar com aquilo que elas tiverem dentro delas. Isso é delas, não é nosso. A nossa questão é a gente se manter fiel ao que a gente tem buscado em termos de bem, né? Então vamos fechar os nossos olhos e pedir ajuda a Jesus, porque todos somos necessitados. E precisamos aprender a olhar para dentro de nós para descobrirmos onde nos aprimorar, o que fazemos para sermos melhores. Não para exibirmos aos outros, não para exibirmos virtudes muito precárias, mas para que possamos, de algum modo, nos harmonizar conosco mesmo e com a vida. Porque isso é urgente, Senhor. É urgente que nós nos detectemos e nos harmonizemos conosco mesmo, para que, harmonizados e conscientes, possamos ser peças verdadeiramente úteis na vida social, para que onde estivermos, sejamos de fato pessoas que ajudam, não apenas no discurso, mas fundamentalmente na energia de amor que se irradia, no bem efetivo que construímos, às vezes com o silêncio, e com a oração, para que o tempo possa falar. E lembramos neste momento, Senhor, as brilhantes palavras que nos diziam que quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Então que possamos saber calar para que o tempo fale. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do Teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja.